Donald Trump celebra avanços nas negociações com a China após encontro com Xi Jinping em Pequim. A Copa do Mundo 2026 ainda não provocou a corrida esperada de turistas e hotéis nos Estados Unidos registram baixa procura. O empresário da Flórida é condenado em um esquema bilionário de fraude no Medicare. Em Cuba, um encontro raro. O diretor da CIA leva uma mensagem direta de Trump ao governo cubano. No Brasil, o ex-governador Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal. E no esporte, Carlo Ancelotti renova com a seleção brasileira até 2030, enquanto o gramado da final da Copa do Mundo FIFA 2026 já está instalado no MetLife Stadium. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. O presidente Donald Trump comemorou avanços em acordos comerciais com a China após reuniões com Xi Jinping em Pequim. Donald Trump disse que o segundo dia de conversas com Xi Jinping produziu progresso real. Fizemos alguns acordos comerciais fantásticos, ótimos para os dois países. Autoridades dos Estados Unidos disseram que houve entendimentos para a venda de produtos agrícolas e energia à China. Trump afirmou ainda que o país asiático irá encomendar aeronaves norte-americanas. Eles vão encomendar 200 jatos. Isso é algo relevante. Boeing, 200 dos grandes. Entretanto, o quadro pareceu longe de estar claro ao se tratar do Irã. Trump disse que Xi concorda que a importante rota de navegação deve permanecer aberta, depois que Teherã efetivamente a fechou em resposta a ataques dos Estados Unidos e de Israel. Falando mais cedo no programa Hannity, do canal Fox News, ele disse que sua paciência estava se esgotando. Não vou ser muito mais paciente. Não vou. Eles deveriam fazer um acordo. Qualquer pessoa sensata faria um acordo, mas eles podem ser loucos. Ele acrescentou que Xi havia sinalizado disposição para ajudar. O presidente Xi gostaria de ver um acordo feito. Ele gostaria de ver um acordo feito. E ele se ofereceu. Disse, se eu puder ajudar de alguma forma, eu gostaria de estar envolvido. Contudo, nesta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China mostrou um tom diferente. Em uma declaração direta, disse que este conflito, que nunca deveria ter acontecido, não tem razão para continuar. Analistas avaliam que há poucos sinais de que o líder chinês pretenda exercer grande pressão sobre Teherã para que assine um acordo. Enquanto isso, as tensões no Golfo Pérsico permanecem elevadas. Um navio de carga indiano foi afundado na quarta-feira na altura de Omã, provavelmente por um ataque de míssil ou drone. E uma agência britânica de segurança marítima informou que uma embarcação perto dos Emirados Árabes Unidos foi apreendida por iranianos. Veja agora um giro de notícias da região de New York e New Jersey. Em New York, uma enorme cratera causou transtornos na Long Island Expressway, em Melville. Um buraco com cerca de 3 metros de largura e quase 2 metros de profundidade prendeu um carro e mobilizou equipes de emergência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após horas de trabalho, as equipes concluíram os reparos e quase todas as faixas foram liberadas. Motoristas precisaram usar rotas alternativas durante a operação. A Long Island Railroad pode parar à meia-noite deste sábado caso os sindicatos não cheguem a um acordo salarial. Cerca de 3.500 trabalhadores ameaçam entrar em greve, colocando quase 300 mil passageiros em alerta. As negociações seguem intensas, com a governadora Katie Hochul pressionando por um atendimento. A MTA já prepara um plano emergencial com ônibus extras, mas passageiros temem congestionamentos e caos no deslocamento para o trabalho. A promessa de explosão no turismo da Copa do Mundo ainda não saiu do papel. Hotéis em cidades sedes dos Estados Unidos registram reservas abaixo do esperado, inclusive em locais como Boston, Filadélfia e New York.
Especialistas apontam preços elevados, custo de viagem, demora nos vistos e a procura por opções mais baratas, como aluguel por temporada, como fatores para a baixa procura. Mesmo com milhões de ingressos vendidos, o setor ainda espera uma reação perto já do início dos Jogos. Em New Jersey, mais de 100 jovens nadadores ficaram sem local para treinar após um centro comunitário de Wayne encerrar de forma inesperada o acordo com a equipe Rebels Aquáticas. O grupo afirma que acredita ter um compromisso de 5 anos, mas foi informado que deveria deixar a piscina em 24 de junho, antes do fim da temporada, marcada para agosto. Pais e atletas reagiram com revolta nas redes sociais e cobram explicações da cidade. Até agora, autoridades de Wayne não comentaram o caso. O clima extremo virou ameaça para a agricultura em New Jersey. Após dias de calor histórico, uma onda de frio com geadas atingiu em cheio os pomares do estado, um dos maiores produtores de pêssego dos Estados Unidos. Em algumas fazendas, o calor antecipou a floração e logo depois temperaturas congelantes causaram danos severos. Produtores correram contra o tempo usando ventiladores e máquinas anti-geada para salvar as plantações, mas algumas propriedades perderam até 25% dos pessegueiros. A previsão agora é de safra menor e temporada mais curta. Motoristas levaram um susto na New Jersey Turnpike em Edison. Um caminhão derrubou cerca de 150 baldes de tinta na pista da tarde de quinta-feira. Segundo a Polícia Estadual, ninguém ficou ferido. Os baldes já foram retirados, mas a tinta ainda toma conta do asfalto e causou transtornos no trânsito. Um cenário incomum que chamou a atenção de quem passava pelo local. A seguir, venezuelanos rejeitaram a ideia de Trump de se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Empresário da Flórida foi condenado por um esquema bilionário de fraude no Medicare. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O caso é considerado um dos maiores esquemas de fraude do Medicare na história da Flórida. Brett Blackman, de 42 anos, dono de uma empresa de software na área da saúde, foi considerado culpado por fraude, pagamento de propina e falsificação de documentos médicos. Segundo o Departamento de Justiça, ele e outros envolvidos convenceram centenas de milhares de idosos a aceitarem equipamentos médicos desnecessários como órteses. O esquema usava uma plataforma de telemedicina para gerar receitas falsas, mesmo sem consulta real. O governo afirma que o grupo faturou mais de $1 bilhão em cobranças fraudulentas e recebeu mais de 450 milhões em pagamentos federais. Blackman também ostentava luxo em vídeos musicais com mansões e joias. A sentença será dia 26 de agosto e ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. E a polícia do condado de Marion divulgou imagens de câmeras corporais que mostram o momento em que um agente foi atacado com golpes de faca. O policial foi esfaqueado várias vezes no peito durante um suposto ataque de emboscada na terça-feira. Segundo as autoridades, ele sobreviveu porque usava colete à prova de balas, que impediu que a faca atingisse órgãos vitais. O suspeito, identificado como Heriberto Medina Marques, foi preso e responde por tentativa de homicídio. Ele está detido sem direito à fiança. E investigadores informaram que ele já tinha histórico criminal
envolvendo agressões e resistência à prisão em outros casos. Testemunhas relataram que o ataque ocorreu logo após a chegada do policial à ocorrência e que o agressor teria continuado fazendo ameaças após o crime. As autoridades ainda investigam a motivação do ataque. E um menino de 13 anos morreu dias após ser atingido por um carro enquanto andava de patinete elétrico em Lake Nona. Segundo a Polícia Estadual, o acidente aconteceu no domingo, na Moss Park Road, enquanto o veículo era dirigido por um homem de 35 anos. A vítima, identificada como Colton Brainsburg, chegou a ser socorrida, mas morreu na quarta-feira em decorrência dos ferimentos. A polícia não divulgou informações sobre a acusação do motorista. Líderes locais e autoridades escolares pedem mais segurança e regulamentação para o uso de patinetes e bicicletas elétricas. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem, a FWC, aprovou novas regras que proíbem a exportação internacional de raias-mantas gigantes para instalações no exterior. A medida também limita a captura da espécie, que é considerada ameaçada, a no máximo 1 a cada 2 anos, com necessidade de aprovação total dos comissários. As novas regras entram em vigor no dia 1º de julho. O caso ganhou debate público após denúncias e imagens de uma captura no Golfo do México no ano passado. Defensores da medida afirmam que os animais devem ser preservados na natureza, enquanto apoiadores da captura dizem que o cativeiro pode ajudar na pesquisa e educação. Atualmente, apenas uma instalação nos Estados Unidos, o Georgia Aquarium, é considerada capaz de receber a espécie em caso de transferência. E as férias escolares estão chegando. Quem é morador da Flórida vai poder aproveitar a entrada de graça no zoológico do condado de Brevard e ingresso mais barato na Disney. A promoção do Brevard Zoo em Melbourne é válida para residentes da Flórida e contempla crianças de 3 a 18 anos. Será apenas em dias selecionados de maio, 22, 26 e 27. Para ter acesso à gratuidade, a criança precisa estar acompanhada de um adulto pagante. Cada adulto pode levar até 3 crianças. É obrigatório apresentar comprovante de residência do estado. O zoológico abriga mais de 700 animais e oferece experiências interativas como exibições de vida selvagem e áreas de observação natural. Em outra ação voltada a moradores locais, a Disney World também lançou uma oferta especial de ingressos para residentes da Flórida para o verão. Os valores começam em cerca de $65 por dia, mais taxas, com opções de pacotes de 3 e 4 dias. A oferta vale para visitas entre maio e outubro deste ano, com necessidade de reserva antecipada e uso de um parque por dia. A iniciativa busca atrair visitantes locais durante a alta temporada nos parques temáticos. Avião do governo dos Estados Unidos foi visto em Havana após chamado de Donald Trump para negociações. O avião do governo americano foi visto saindo do Aeroporto Internacional de Havana na tarde de quinta-feira, dias depois do presidente Donald Trump ter dito que os dois adversários de longa data iriam conversar. Uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, se reuniu com representantes do Ministério do Interior de Cuba em Havana. Segundo o governo cubano, os dois países discutiram cooperação entre agências de segurança e aplicação da lei, com foco na segurança regional e internacional. O governo de Cuba também afirmou ter informado a delegação americana que o país não representa ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A visita ganhou repercussão após o avião do governo americano ser visto deixando o Aeroporto Internacional de Havana. Em um raro encontro em Cuba, o diretor da CIA levou uma mensagem direta de Donald Trump ao governo cubano. O diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou para Havana na quinta-feira para entregar uma mensagem direta de Donald Trump. Funcionários da agência de inteligência disseram que os Estados Unidos estão oferecendo se engajar seriamente em questões econômicas e de segurança da ilha, mas apenas se Cuba fizer mudanças fundamentais. A CIA não detalhou quais mudanças específicas Washington deseja. A TV estatal cubana divulgou que o encontro discutiu cooperação em aplicação da lei para melhorar a segurança regional de ambos os lados. A visita de Ratcliffe parece ser apenas a segunda feita por um diretor da CIA a Cuba desde a Revolução Comunista do país em 1959.
Isso torna o encontro um raro contato de alto nível entre os dois países. A reunião ocorreu em um momento em que as tensões entre Washington e Havana têm aumentado. Trump intensificou a pressão sobre Cuba, impondo um bloqueio de combustível e ameaçando sanções a países que forneçam petróleo à ilha. Isso levou a severas restrições de combustível no país. Muitas regiões de Havana têm enfrentado apagões que duram 24 horas ou mais, o que desencadeou protestos generalizados na quarta-feira. As interrupções no fornecimento de energia também estão ameaçando o abastecimento de alimentos e tornando a rotina difícil. Segundo a CIA, Cuba tem agora uma rara chance de consertar sua economia em dificuldades e melhorar a vida de seu povo. No entanto, um funcionário norte-americano alertou que essa oportunidade não duraria indefinidamente. Separadamente, na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que planeja indiciar o ex-presidente cubano Raul Castro. O momento da possível denúncia não está claro, mas acredita-se que a aprovação de um grande júri possa ocorrer em breve. É esperado que o caso contra o irmão de Fidel Castro se concentre na derrubada de aeronaves. A rede de TV norte-americana, CBS, noticiou anteriormente que o caso está relacionado ao abate mortal, em 1996 realizado por Cuba, de aviões operados pelo grupo humanitário Irmãos ao Resgate. Após Donald Trump publicar uma imagem sugerindo a Venezuela como o 51º estado dos Estados Unidos, venezuelanos reagiram com rejeição e reforçaram a defesa da soberania nacional. Venezuelanos rejeitaram na quarta-feira a ideia de se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, depois de uma imagem compartilhada pelo presidente norte-americano no dia anterior. Donald Trump postou a montagem na Truth Social, mostrando um mapa da Venezuela preenchido com a bandeira norte-americana sob as palavras 51º estado. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, comentou em uma coletiva de imprensa em Haia que os venezuelanos amam seu processo de independência e que continuarão defendendo sua soberania. Amamos nossos heróis e heroínas da independência. E nós seguiremos defendendo a integridade, a soberania, a independência, nossa história, que é uma história de glória. De homens e mulheres que deram sua vida por fazer de nós, não uma colônia, mas um país livre. Ela acrescentou que a Venezuela, que possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, estava seguindo uma agenda diplomática de cooperação. Nas ruas de Caracas, moradores descartaram a ideia. Considero que as relações com os Estados Unidos são importantíssimas, são imprescindíveis. Mas considero que a Venezuela é um país soberano e que não é necessário chegar a esse extremo. Eu não estou de acordo. Na verdade, eu não gostaria de pertencer a um Estado estrangeiro, porque nós somos um país livre. No próximo bloco, Carlo Ancelotti vai seguir no comando da seleção brasileira até 2030. E após renovar com a CBF, o treinador indicou que a lista da seleção brasileira está praticamente fechada, com poucas mudanças nas próximas convocações. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes, com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Confira agora um giro de notícias do Brasil.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. A ação investiga supostas fraudes fiscais envolvendo a Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de ocultação de patrimônio, evasão de recursos e favorecimento ao grupo empresarial. Agentes cumpriram buscas na casa de Castro, na Barra da Tijuca. A defesa afirma que foi surpreendida e diz que o ex-governador está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Queda de energia em pleno centro cirúrgico do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, assustou pacientes e profissionais. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra equipes médicas usando lanternas de celulares durante procedimentos. Segundo o hospital, a interrupção durou menos de 2 minutos e os geradores foram acionados automaticamente. A falha teria sido causada por uma oscilação na rede elétrica que atingiu todo o quarteirão da unidade hospitalar. Uma mulher de 46 anos foi brutalmente agredida após pedir ajuda em frente a uma festa de casamento na zona sul de São Paulo. Segundo a vítima, ela acreditava estar sendo perseguida por um motociclista e tentou buscar socorro entre os convidados. Após uma discussão, ela foi cercada e espancada por pessoas que deixavam a festa, incluindo os noivos, segundo relatos e imagens do caso. A mulher sofreu fratura nas costelas, desmaiou na rua e registrou ocorrência por lesão corporal. O caso agora é investigado pela polícia. Prometendo defender a democracia, o governo da Bolívia acusa aliados do ex-presidente Evo Morales de incentivar protestos e agitação social. Prometendo defender a democracia, o governo da Bolívia acusou aliados do ex-presidente Evo Morales de estarem por trás da agitação social que levou diferentes setores às ruas em manifestações. Além disso, em uma mensagem televisionada na quinta-feira, o porta-voz presidencial, José Luiz Galvez, mencionou alianças entre políticos do Chapare, em referência a Morales e o narcotráfico. A Bolívia não vai viver sequestrada por políticos do Chapare que, em aliança com o narcotráfico, querem tomar à força o poder. Explosões foram ouvidas durante confrontos violentos em La Paz, na quinta-feira, quando grupos de trabalhadores da mineração saíram às ruas para exigir a renúncia do presidente centrista Rodrigo Paz. Alguns manifestantes pediram a saída do mandatário, apenas 6 meses depois de ele assumir o cargo. Nós não queremos diálogo, nada. Queremos a renúncia, sim ou sim. Ou ele sai por bem, com uma renúncia, ou sai com uma comoção social. Paz venceu as eleições com um resultado contundente no ano passado, prometendo reformas favoráveis ao mercado para tirar o país de sua pior crise econômica em uma geração. Morales, que na semana passada foi declarado em desacato por não comparecer a um tribunal em um caso de tráfico de pessoas, fez uma publicação no X na quinta-feira em apoio àqueles que protestam. Ele escreveu, abre aspas, enquanto não forem atendidas demandas estruturais como combustível, alimentos e inflação, o levante não vai parar. Milhares de nacionalistas israelenses tomaram as ruas da cidade velha de Jerusalém durante o Dia de Jerusalém, em uma marcha que passou por áreas muçulmanas e elevou a tensão na região. Milhares de nacionalistas israelenses marcharam na quinta-feira por áreas muçulmanas da cidade velha de Jerusalém. A controversa manifestação lembra a tomada de Jerusalém Oriental durante a chamada Guerra dos 6 Dias, em 1967. O fato de grupos judaicos ultranacionalistas desfilarem com bandeiras israelenses pelo bairro gera tensões regularmente. Os ministros israelenses de extrema-direita, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, também participaram do ato. Feliz Dia de Jerusalém. Hoje, hasteamos a bandeira no Monte do Templo. Continuaremos. Morte aos terroristas. Mais leis e mais coisas boas para o bem deste povo. Os palestinos veem o Dia de Jerusalém como parte de uma campanha para fortalecer a presença judaica na cidade em detrimento deles. Há muito tempo, eles reivindicam Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino.
Durante a marcha de quinta-feira, a polícia ergueu barreiras ao redor da área do Portão de Damasco e impediu o acesso de palestinos que não fossem moradores da Cidade Velha. Comerciantes palestinos relataram que tiveram de fechar suas lojas antes do início da marcha. Enquanto isso, palestinos na cidade de Zawaida, na faixa de Gaza, marcaram o 78º aniversário da chamada Nakba com apresentações tradicionais. A Nakba, palavra árabe para catástrofe, se refere à expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas durante a guerra que se seguiu à criação do Estado de Israel. Em torno do chamado Dia da Nakba, em 15 de maio, palestinos em todo o mundo lembram a perda de sua terra natal com manifestações e marchas de protesto. Carlo Ancelotti fica até 2030 no comando da seleção brasileira. A decisão reforça a confiança em um dos maiores técnicos da história e mantém vivo o projeto de levar o Brasil ainda mais longe. O sonho continua. Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto entendi melhor o que o futebol significa para esse país. Há um ano estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais vitória, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos para mais 4 anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Obrigado, CBF, pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por tanto carinho. E Carlo Ancelotti falou pela primeira vez após renovar com a CBF, praticamente confirmou. A lista da seleção brasileira está fechada. O treinador italiano indicou que poucas mudanças devem acontecer nas próximas convocações. Obviamente muito contente para poder aproveitar, desfrutar deste país, do futebol brasileiro, da seleção, da CBF, por outros 4 anos. E ter outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo em 2030 e, obviamente, agradecer à CBF pela confiança e creio que essa renovação é o fruto do trabalho feito juntos com toda a comissão para preparar essa Copa do Mundo e ter outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo e de trabalhar aqui outros 4 anos é muito, muito bonito para mim e para a minha família. O que vai mudar no longo prazo, creio que temos mais tempo para preparar bem a próxima Copa do Mundo. Agora todo o mundo está focalizado no preparar bem essa Copa do Mundo. Creio que o trabalho feito esse ano é um trabalho bonito, feito com profissionalidade, seriedade por parte de todos. Também os jogadores chegarão à Copa do Mundo, creio, em boa condição e creio que podemos competir essa Copa do Mundo e depois ter o tempo necessário para preparar e possivelmente melhorar a próxima Copa do Mundo. A lista praticamente está fechada, creio que fizemos um ano de trabalho muito bonito, com muita observação, com muitas avaliações, temos todas as informações, tivemos todas as informações para fazer menos erros na lista definitiva e creio que chega a Copa do Mundo uma equipe que pode competir com todas as outras equipes. 6 anos de estudos e preparação chegaram ao fim. O gramado da final da Copa do Mundo FIFA 2026 já foi instalado no MetLife Stadium, em New York, New Jersey. O campo será testado pela primeira vez no duelo entre Brasil e Marrocos, em 13 de junho, antes da grande final marcada para 19 de julho. So currently we're installing the pitch for the FIFA World Cup. It's been transported down from 14 hours away from our farm. We're currently halfway through the first night of installation, which will be 14 truckloads. We'll do 13 tomorrow, and hopefully, fingers crossed, the weather holds and we'll be finished by
tomorrow afternoon or evening. 12 hours before the first truck would leave the farm, it gets harvested, the sod, and then it's a 12 to 14 hour journey to the stadium. It's unloaded, as I said before, the 14 or 13 trucks, depending on the night. It probably takes close to 8 to 10 hours to roll out the sod, put it in position, and then we move forward to tomorrow, do the same process, and then we start our agronomy practices and moving forward into the tournament. I think the number one challenge is obviously the indoor aspect and the temporary nature of the fields. So this venue in particular is an artificial field normally, so we've had to put in a overlay scenario, which is not as unique, I suppose, to this tournament. The climate and the distance between the northernmost stadium to the southernmost stadium, the transitional zone for the growth habit of the two grasses that were selected, but and of course elevation in Mexico City, like we can't rule that out because that's a unique experience in itself. I honestly believe the research and the fact that FIFA has funded that research, it's made a huge advancement in North America. We could not achieve what we are trying to deliver without it. I think moving forward we'll have different challenges in future tournaments. So where we've had dome stadiums here and overlay pitches, we might have usage of water and different types of soils. So might go back to air-conditioned stadiums. So the challenge for us as environmental is new challenges, new species. So yeah, I think the research for this tournament is probably our biggest legacy in the pitch management arm. Confira agora giro de notícias por todos os Estados Unidos. No Tennessee, imagens de câmera corporal da polícia mostram um resgate dramático durante um incêndio em uma casa. O policial Rogers entrou no imóvel tomado pela fumaça após denúncias de que havia pessoas presas no interior. As chamas já estavam próximas à entrada quando ele conseguiu retirar uma mãe e 2 crianças em segurança. Apesar do susto e da tensão, ninguém ficou ferido. O vídeo do resgate emocionou moradores e viralizou nas redes sociais em todos os Estados Unidos. Em Ohio, um pequeno avião cai sobre uma casa, causando explosões. 2 pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente registrado na cidade de Akron. Segundo autoridades, o imóvel atingido e uma residência vizinha foram evacuadas, mas não há relatos imediatos de feridos entre os moradores. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma enorme coluna de fumaça preta tomando conta do bairro após a queda da aeronave. A causa do acidente ainda está em investigação. No Wisconsin, uma perseguição em alta velocidade termina em cenas impressionantes. Imagens de câmera veicular mostram a polícia perseguindo um suspeito que perdeu o controle do carro e capotou. O homem de 24 anos sofreu apenas ferimentos leves. Segundo autoridades locais, ele continua preso e teve fiança fixada em $35 mil. O caso voltou a levantar discussões sobre perseguições policiais nas estradas dos Estados Unidos. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo final de semana.